Olha, e tem mais, girando os nossos assuntos aqui nessa edição do Oeste Sem Filtro. O presidente Lula diz que planeja fazer neste ano um desfile cívico-militar, no 7 de setembro, que represente um contraponto aos que eram promovidos por Jair Bolsonaro. A ideia seria fazer uma cerimônia do tamanho da realizada pelo ex-presidente. Para isso, o governo Lula pretende gastar mais de 3 milhões de reais para a realização do desfile de 7 de setembro em Brasília. No contrato publicado no Diário Oficial da União, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência estima que esse valor será suficiente para cobrir os custos com o planejamento e com a realização da festividade. No centro da capital federal, ao longo da esplanada dos ministérios, algumas estruturas já foram montadas, instaladas, entre elas os tradicionais bancos que a gente vê aí nas imagens para acomodar os espectadores. A previsão da Secretaria de Comunicação da Presidência é de que 30 mil pessoas acompanhem os desfiles. O grupo, composto por chefes dos Ministérios da Defesa, SECOM, GSI e integrantes do Exército, avaliou opções de trajeto e locais para a montagem da arquibancada, além do esquema especial de segurança que deveria ser semelhante ao utilizado na posse de Lula em 1º de janeiro. As cúpulas do Exército e do Ministério da Defesa não acreditam que haja risco de mobilizações contra Lula. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal diz que o plano de segurança para a celebração da independência está ainda em elaboração com participação local e federal e que não há ainda expectativa de atos políticos no dia. Alexandre Garcia, 3 milhões de reais é um investimento que vale a pena para o país neste momento, que deve ser comemorado nessa data, nessa festa, Alexandre? Bom, se a previsão é de 30 mil pessoas só, é pouquíssimo. A esplanada é muito ampla, é uma área que comporta muita gente, né? Como aconteceu no outro 7 de setembro, no último 7 de setembro. Eu nunca vi uma tal multidão aqui em Brasília, nunca vi nesses últimos 47 anos. Interessante que essas arquibancadas estão sendo construídas no mesmo lugar em que, se não me engano, foi ali que Jânio Quadros se atrapalhou com as pernas e depois renunciou, no dia 25 de agosto, num desfile que aconteceu lá. Aí eu fico pensando, né, é um desafio. O governo talvez devesse conduzir esse 7 de setembro discretamente, mas está chamando atenção. Está chamando atenção e pode ser um desafio para o outro lado, né, que participou daquela multidão incrível, nunca vista, no ano passado, e é um desafio, né? A gente fica pensando, é um desfile sócio-militar, cívico-militar, vai desfilar o MST, quem vai desfilar, qual é a demonstração? É o general Stedley, como ele já chamou, vai trazer seus soldados. As Forças Armadas, como serão recebidas pela população, né? É uma interrogação também, né? Porque a gente vê aí o burburinho nas redes sociais, nas ruas, em toda parte, entre integrantes das Forças Armadas acompanhando as coisas que estão acontecendo. E uma outra questão é a data, né? 7 de setembro cai numa quinta-feira. Vai começar um feriadão, sem dúvida. Feriadão que vai envolver quinta, sexta, sábado e domingo. E em feriadão as pessoas em geral saem para viajar. Então, eles estão prevendo só 30 mil pessoas, que é um público que vai desaparecer na esplanada dos ministérios, não vai ser sequer notado, né? E é uma época também de calor e de sol inclemente na seca, com baixíssima umidade. Os desfiles normalmente feitos lá no setor militar urbano, em geral tinham muito público. No eixo rodoviário sul também tinha bastante público, e há muita sombra por lá. A beira do eixo monumental é muito arborizada, mas agora o desafio é fazer no mesmo local, na mesma esplanada, onde no ano passado o povo brasileiro deu uma tremenda demonstração de força. É isso. O Alexandre lembra para a gente muito bem que a data, o 7 de setembro esse ano, cai numa quinta, e também chama a atenção para um público estimado
pequeno relativamente. O governo diz que não há previsão de manifestações políticas na data. Você concorda? E também Lula quer comemorar, afinal, ou rivalizar com Bolsonaro, Ana? Olha, Paula, eu não sei como será. Desculpa, Adriana, eu não sei como será essa comemoração. Será que vai ter foice, martelo, né, banners do Stalin? Porque é isso que eles endeusam, é isso que eles comentam. O ministro da Justiça do Brasil diz: sou comunista, graças a Deus. Né? O Lula no microfone diz, o presidente do Brasil diz no microfone: olha, se quiserem chamar, eles chamam a gente de comunistas e acham que nós vamos achar ruim. A gente não acha ruim, não, a gente acha muito bom. Então, essa comemoração do 7 de setembro vai ter vermelho, porque o vermelho dos comunistas, dos bolcheviques, né, dos stalinistas, ele já foi incorporado nas logomarcas do Brasil, né, no nosso verde, amarelo, no nosso azul. E como é que vai ser isso? Vai ter esse vermelho? Fica aí a dúvida, né? Porque a verdade é que eles não gostam do Brasil, eles não têm orgulho da nossa bandeira, eles não têm orgulho do nosso hino, eles não têm orgulho das nossas cores. O próprio ministro Barroso, inclusive, o ano passado, disse antes do 7 de setembro: amanhã nós vamos ver o tamanho do fascismo. Ministro Barroso, que ainda precisa explicar para toda a nação verde e amarela do Brasil o que ele quis dizer quando disse: derrotamos o bolsonarismo. E para você, Silvio Navarro, qual deve ser o tom, como deve ser esse 7 de setembro? O que a gente deve refletir sobre a data esse ano? A gente quer ouvir também sua avaliação sobre os planos do governo para essas comemorações da independência. Adriana, eu penso que para além da cifra, quanto será gasto, e para além da segurança, quantos homens serão destinados para a segurança desse dia na esplanada dos ministérios, o que vale é a memória do último 7 de setembro, já citado pelo Alexandre, o maior que eu tenho memória. Como ele tem uma memória um pouco maior do que a minha, então eu acho que talvez tenha sido o maior da história. A esplanada dos ministérios coberta de verde e amarelo, sobretudo de amarelo, né? A esplanada, para quem conhece Brasília, ela é de uma dimensão enorme, ela é muito grande. Salvo engano, são 6 faixas de cada lado, ela tem 250 metros de largura, são 17 prédios, né? Então, assim, é algo muito amplo, ou seja, é quase incalculável o tamanho daquela multidão que foi àquele 7 de setembro de forma espontânea. Assim como lotou a Orla de Copacabana, a Avenida Paulista, e não só as grandes metrópoles, mas também as pequenas cidades. O brasileiro saiu de verde e amarelo e não de vermelho naquele 7 de setembro de 2022. Creio que isso não se repetirá neste ano, principalmente de forma espontânea, já que partimos de uma notícia de que o atual presidente quer comparar, copiar ou se contrapor ao 7 de setembro do ano anterior. Sobre protestos, olha, de verdade, espero que, se acontecer, que sejam pacíficos, que sejam as pessoas que quiserem ir de preto, em luto pelo que aconteceu no nosso processo eleitoral, pela volta desse grupo ao poder, que o vice-presidente chamava de quadrilha, não sou eu, é o vice-presidente que dizia isso, quadrilha de volta à cena do crime. Pois bem, que as pessoas se manifestem de forma pacífica. Então, já que por último é para falar da segurança, que o plano escudo dessa vez esteja montado e não será necessário, tenho certeza absoluta, mas se um dia for, seja acionado. Ao contrário do que parece não aconteceu no dia 8 de janeiro.